Eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e a orla de seu manto enchia o templo. Serafins estavam sobre ele, cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E clamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Os umbrais das portas se moveram com a voz do que chamava, e a casa se encheu de fumaça. Então eu disse: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. E meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tomara do altar com uma tenaz. Com ela tocou minha boca e disse: eis que isto tocou teus lábios, assim tua culpa já foi removida e teu pecado perdoado. Depois disto ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Então respondi: aqui estou, envia-me. Pai, nós te louvamos, a Deus, na beleza da tua santidade. Queremos te agradecer, Deus, por esta oportunidade tão rica que o Senhor nos concede. Pai, queremos te engrandecer nessa noite, Pai, com os nossos louvores, já te adoramos. E agora, Pai, queremos pedir para a tua palavra que já foi lida, que agora será compartilhada com o teu povo, que ela venha cair, Deus, num terreno fértil do nosso coração. Prepara, Senhor, através do teu próprio Espírito Santo, Deus, algo especial, algo maravilhoso, que venha edificar a nossa vida na tua presença. Pai, edifica em nós um coração novo, um coração reto, um coração agradável aos teus olhos. Que a tua palavra não se perca, Pai, mas que haja entendimento, que haja clareza, que toda distração seja agora, Deus, destruída. Pai, prepara o nosso coração, prepara a nossa mente, tira todo impedimento, toda fraqueza nossa, para que possamos entender a tua palavra e que ela seja luz para o nosso caminho. É com alegria que nós oramos em nome de Jesus, amém. Pode se assentar, por gentileza. Estava pensando sobre o tempo que temos vivido, o tempo de hoje, com a sua modernidade, com os recursos tecnológicos, com o avanço da ciência, com o avanço do conhecimento humano. Não sei se vocês devem ter acompanhado o desafio que os taxistas têm enfrentado com a concorrência tecnológica daquele veículo Uber, né? Onde as pessoas têm mais comodidade, preço melhor, aquela coisa do avanço de você pegar um telefone, um tablet, um celular e fazer um chamado de um táxi, você ter um preço diferenciado. Isso tem trazido desconforto às profissões, às carreiras. Eu estava vendo essa semana uma reportagem dizendo que já tem um avanço maior do que esse. Começa a ser testado agora no mês que vem nos Estados Unidos, numa cidade, um sistema de táxi do Uber também, que agora não tem mais motorista. Então a pessoa entra no táxi, não tem motorista, ela coloca lá, digita lá, coloca o lugar para onde ela vai, e sem motorista, o carro anda e leva a pessoa para o lugar onde ela está indo, né? Então você começa a perceber que quanto mais alguém acha uma coisa, né, tecnológica, vem uma outra coisa maior, mais ampla. Não sei se você teria coragem de hoje entrar num táxi, entrar num carro, ver o veículo se movendo, né, o volante virando, e você lá olhando para o lado, esperando que o carro vá, que ele não vai bater, que não vai ser colhido por um caminhão. Mas a modernidade caminha dessa forma, o mundo caminha com a sua tecnologia. Mas tem algumas coisas que não mudam. Algumas coisas são interessantes para o ser humano. Você deve ter acompanhado durante a semana o episódio daquele ator da Globo que faleceu lá no Rio, né? Faleceu no Rio, lá no São Francisco. Muita coisa se falou, muita coisa aconteceu, mas eu queria apenas me ater à questão da morte. Como uma coisa tão séria como a morte traz tanta reflexão para as pessoas. Quantas pessoas olharam? Eu sei que a Globo teve uma audiência muito grande quando transmitiu lá o sepultamento, o enterro, porque todo mundo falava disso. Você chegava no trabalho, no ônibus, no trajeto que você faz, todo mundo falando assim: olha, você viu aquilo lá? O ator que morreu afogado, o ator que morreu lá enquanto nadava. Então aquele compartilhar de informações, porque a morte tem esse efeito. A morte nos leva a alguma reflexão, porque nós olhamos para aquela pessoa que está lá naquele caixão, que está lá sendo sepultado, e nós também olhamos para a nossa vida e fazemos algumas reflexões. Se um dia, ou quando chegar a minha hora, o que eu farei? O que será de mim? O que as pessoas vão dizer de mim? Mais do que isso, o que Deus dirá de mim? O que eu entregarei para Deus? Então eu fico pensando sobre esse aspecto que a morte traz, essa reflexão para a nossa vida. E o texto que eu li trata um pouco disso. O texto fala de um episódio que o profeta Isaías está relembrando, está falando de um episódio que aconteceu com ele. Quero lembrá-lo que a história de Isaías foi escrita 790 anos antes de Cristo. Então tem uma palavra profética muito forte no contexto de Isaías. É um texto curto, um texto bem interessante, e é como se fosse uma miniatura da Bíblia.
Então Isaías tem particularidades que a Bíblia inteira contém. Se você pegar, por exemplo, o texto inteiro de Isaías, são 66 capítulos. A Bíblia também tem 66 livros. Se você pegar a primeira parte de Isaías, ela tem um contexto de 27 capítulos, que são referentes aos 27 primeiros, aos 39 livros do Antigo Testamento. Os 39 capítulos de Isaías têm a mesma reflexão. Fala do juízo, fala da justiça, fala de como Deus coloca as leis. Quando você pega o Novo Testamento, 27 livros, você compara com os 27 últimos versículos de Isaías, e você olha para a mesma referência. Você percebe a história do Messias, você olha com um olhar de esperança, e você contempla um tempo onde a palavra esperança é proclamada através do profeta Isaías. Então nós olhamos para esse texto e enxergamos como é que Deus fala e trata com as pessoas. E particularmente no texto do capítulo 6, Isaías, o profeta, está mencionando algo que para nós tem extrema importância, extrema urgência para que nós a entendamos. E ele fala que ele estava num contexto em que ele conseguiu enxergar, através da morte do rei Uzias, os seus olhos contemplaram em visão a majestade e o poderio do nosso Deus. Fico pensando qual é a experiência que Isaías teve. E o texto é bem claro ao dizer assim: olha, foi naquele contexto, foi na hora, no momento, naquele episódio, quando o rei Uzias morre, é que acontece essa visão de Isaías. Então talvez Isaías esteja querendo nos mostrar algo. Talvez Deus queira nos revelar algo, queira direcionar a nossa vida, para que nós consigamos entender qual é o propósito com que Deus trata todas as coisas. O texto é muito direto, ele é muito claro, quando ele fala que foi um episódio que marcou a história de Isaías. Talvez algumas coisas tenham marcado sua vida, talvez tem coisas que marcaram a sua história. Quem sabe uma grande vitória, quem sabe uma grande conquista, ou quem sabe também uma grande derrota, quem sabe um fracasso, quem sabe uma perda, quem sabe alguma coisa que você perdeu, um sonho que não se realizou, uma carreira que você não conquistou, algo que você queria comprar e não conseguiu, uma viagem que você queria fazer e não pôde fazer, alguma coisa que marcou a sua história. Isaías diz que esta morte do rei Uzias marcou a sua história, mas ele diz mais, ele diz que ela marcou de maneira positiva. Ele fala assim: olha, quando o rei Uzias morreu, eu olhei e contemplei o Senhor. E ele começa a descrever uma visão dos céus, uma visão celestial. Ele começa a mostrar com as suas palavras aquilo que seus olhos contemplaram. E era algo tão esplendoroso, algo tão maravilhoso, que ele fica extasiado, ele fica contemplativo. E ele começa a trazer para a sua vida qual era o significado dessa morte do rei Uzias. Eu queria pensar com você hoje, talvez alguma coisa tenha ocorrido no teu coração, ou no meu coração, que tenha nos impedido de enxergar a glória de Deus. A história do rei Uzias é uma história interessante. O rei Uzias era uma pessoa que começou a sua carreira de maneira muito boa. Ele começou o seu reinado de maneira muito boa para o povo de Israel. Foi um rei muito legal, muito bom, começou a ajustar as coisas, mas com o passar do tempo, ele se perdeu. Ele foi o 11º rei da nação de Israel. Foi um rei importante, foi o rei que mais reinou mais de 50 anos. Mas apesar de todo esse período de reinado que ele teve, a sua história final não foi boa. Ele começou bem, mas ele caminhou mal para o final da sua história. Talvez você conheça pessoas que também começaram bem a sua caminhada cristã. Quem sabe já se assentaram nesses bancos como você está sentado hoje. Quem sabe já clamaram ao Senhor neste lugar também. Quem sabe levantaram suas mãos nas horas do louvor. Quem sabe também já foram abençoadas. Mas com o passar do tempo, algo esfriou, alguma coisa aconteceu, e eles se perderam, e eles se foram. Talvez não estejam mais aqui hoje. É interessante pensar que a igreja que mais cresce no Brasil hoje não é a igreja pentecostal, não é a igreja do bispo. Sabe qual é a igreja que mais cresce no Brasil hoje? É a igreja dos crentes, das pessoas que se desviaram do caminho, que se desiludiram com alguma coisa, que estão desencantadas com o evangelho, se desencantaram com a igreja, se desiludiram com aquilo que elas vieram buscar, porque talvez o seu coração ansiava por algo, vieram buscar algo, tentavam encontrar algo para preencher o seu coração, talvez tenham encontrado uma parte, mas não encontraram tudo o que elas precisavam. Então, com o passar do tempo, com as tribulações, com as lutas, com as dores, aquela palavra que elas receberam, ela se partiu, ela foi embora. Elas então agora estão vagando, estão por aí relutantes, sem aquela experiência que já tiveram, porque elas estão frustradas com aquilo que elas vivenciaram. Então hoje a porcentagem de pessoas que estão fora das igrejas é muito grande, e é alarmante, porque nós fazemos um esforço para trazê-las, para mantê-las aqui dentro, e de repente elas vão embora, porque elas acabam não obtendo, ou não encontrando, tudo aquilo que o Evangelho tem para nos oferecer. E eu não falo aqui de bens palpáveis, eu não falo aqui de valores, eu falo de algo que transforma a nossa história, que nos transforma de dentro para fora,
que muda o nosso semblante, que muda nossas ações, que transforma o nosso hábito, que transforma nosso vocabulário, que transforma a nossa mente, que muda o nosso entendimento. É esse poder que o Evangelho tem, e só o Evangelho de Jesus Cristo tem esse poder para salvar, para curar, para libertar e para transformar. Deus não faz uma obra incompleta, Deus não faz apenas remendo, Deus transforma tudo, Deus muda tudo. Nós queremos um Deus que transforma a pessoa de dentro para fora, e ela muda a situação, ela muda a circunstância, ela muda o olhar. Nós pregamos o Evangelho, nossa igreja prega o Evangelho, que é um Evangelho genuíno, não é um Evangelho de entretenimento, não é um Evangelho apenas de lazer, mas é um Evangelho de poder, que cura, que salva e que liberta. E esse Evangelho só tem um nome, o nome de Jesus de Nazaré. A Ele toda a honra, a Ele toda a glória e a Ele todo o poder. Por isso que então, agora o profeta Isaías começa a comparar. Ele começa a comparar a glória do rei Uzias, que o profeta amava, que ele obedecia, que ele era leal, e começa a comparar com a glória de Deus. Ele compara a majestade daquele que tem todo o poder, a sua glória, a sua majestade, que o texto diz que ela enchia todo o templo, e ele começa a comparar com o rei ímpio, com o rei falho, com o rei fraco, com o rei que falhou, com o rei que o decepcionou também. Ele faz agora um contraste, ele estabelece agora um contraste, o rei falho e o rei poderoso. O texto fala dessa majestade, o texto fala desse poder, o texto fala dessa glória. Então Isaías agora está comparando as coisas, ele está mensurando as coisas, o que era importante no rei Uzias e o que é importante no rei Todo-Poderoso. E esta reflexão que Isaías traz para a gente, porque ele só conseguiu enxergar isso, ele só conseguiu contemplar a glória de Deus. Perceba isso, perceba isso. Ele só conseguiu contemplar a glória de Deus quando o rei Uzias morreu, quando o poder daquele rei que ofuscava a glória de Deus saiu da sua frente, quando seus olhos foram abertos para que ele pudesse enxergar a glória de Deus. E talvez algumas coisas tiram de nós essa oportunidade. Talvez nós carregamos em nosso coração algumas coisas que nos impedem de ver a glória de Deus, que nos impedem de contemplar a glória de Deus na sua totalidade. Então enxergamos apenas uma parte, e enxergar apenas uma parte, para nós é algo pequeno, é algo ruim, porque Deus tem algo para nos revelar, Deus tem algo a fazer por nós, Deus tem algo para demonstrar. O Evangelho fala isso, é um Deus que se revela e que sai em busca do homem. Quando você pega o texto de Gênesis e Apocalipse, é a história de um Deus que não desiste nunca, que não para nunca, que vem sempre atrás do ser humano, sempre dando uma oportunidade, sempre buscando uma porta, para que o ser humano se volte para Ele e possa então ter o seu vazio saciado, para que algo que dentro dele seja preenchido. As pessoas tentam preencher com tantas coisas, com bens, com valores, com fama, com sucesso, com trabalho, com casamento, com filhos, mas no final o que sobra são vazios, e esses vazios nos impedem de conhecer a glória de Deus, que agora Isaías está contemplando. E ele começa a fazer essa reflexão, ele começa a perceber quanto tempo ele perdeu sem contemplar a glória que Deus tinha para oferecer. E talvez hoje você possa ser levado a essa reflexão. Quem sabe nós estamos perdendo algum tempo da nossa história sem contemplar tudo que Deus tem para nos mostrar. Deus é um Deus que se revela nas entrelinhas. Sabe aquela brincadeira de criança, quando o pai se esconde do filho pequeno? Eu fazia isso com os meus filhos pequenos. Eu me escondia lá atrás de uma porta, e eles eram pequenos e ficavam me procurando. Aí só que eu me escondia, eu levava a sério a brincadeira, eu me escondia, eles não conseguiam achar. Até que chegava uma hora que eu pegava e colocava um pezinho para fora, atrás da porta, para que o filho viesse e achasse. Eles queriam me achar, mas se eu não mostrasse um pedaço da perna, eu ficava escondido lá quietinho, e eles não me achavam. Tem hora que parece que Deus faz assim com a gente também. Parece que Deus está escondido, parece que não vemos Deus, parece que não o percebemos, parece que não o ouvimos. Mas se atentarmos para isso, Deus usa as circunstâncias, Deus usa as tribulações, Deus usa as dores, Deus usa as vitórias, Deus usa as pessoas, Deus usa as canções, Deus usa as crianças, Deus usa a sua palavra para se revelar a nós. Mas quando o nosso ouvido está fechado, quando nós não conseguimos ter a sensibilidade para ouvir Deus falar, perdemos o melhor da festa. Perdemos o privilégio de conhecer Deus, de caminhar com Ele, de ter intimidade com Ele, de chamá-lo de papai, de abapai, como cantamos aqui, paizinho querido. Quantas pessoas têm bloqueio a chamar Deus de pai? Porque na sua história, quem sabe infantil, na sua história como filho, teve experiências ruins com o pai. Quem sabe Deus está falando no teu coração hoje. Você não consegue chamar Deus de pai, porque quem sabe o seu pai terreno não foi aquilo que você esperava. Pessoas se decepcionaram,
pessoas nos decepcionam, e quem sabe isso traz um bloqueio, porque nós não conseguimos nos dirigir a Deus e chamá-lo de pai, de paizinho. Então o profeta Isaías começa agora a olhar para esse contexto. Ele começa a perceber aquilo que estava obscuro, aquilo que estava fechado, aquilo que os seus olhos não podiam enxergar, porque ele não estava contemplando a glória de Deus. Se você olhar no texto de 2 Crônicas, você perceberá que o seu pai, o pai do rei Uzias, também era um homem assim. E o texto fala assim, que o pai do rei Uzias, chamado Amazias, ele teve um problema. O texto fala que o coração dele pertencia em parte a Deus. Ele tinha participação. Deus tinha uma parte no coração dele, mas ele não servia a Deus com integridade. Sabe o que é isso? Deus não quer apenas uma parte do nosso coração. O texto bíblico diz: filho, dá-me o teu coração. Não fala assim: filho, dá-me uma parte do teu coração. Deus quer tudo de nós. Deus quer a totalidade do nosso ser. Deus quer clareza do nosso relacionamento com Ele. Então Deus não pede apenas uma parte. Quem de nós vai no mercado um dia comprar 1 quilo de picanha, e a pessoa pesa lá meio quilo e fala assim: estou te cobrando 1 quilo. Você vai dizer: não, eu quero 1 quilo. Se eu estou pagando por 1 quilo inteiro, eu quero esse quilo inteiro. Então nós não aceitamos algo que venha faltando. Por que entregamos então para Deus algo que está faltando? Algo que não é total, aquilo que não está completo. E quanto o nosso coração está, quem sabe nessa noite, faltando um pedaço para ser entregue para Deus? Quem sabe algum caminho do teu coração que está precisando ser colocado diante de Deus? Quem sabe alguma área da tua vida hoje não foi entregue totalmente ao Deus? E então hoje Ele está te pedindo para que você faça uma reflexão no teu coração, para que você tire alguma coisa. Quem sabe há algo hoje que precisa morrer no teu coração, para que a glória de Deus se manifeste, para que você possa contemplar Deus em totalidade, para que você possa caminhar em novidade de vida, sabendo que Deus te dá vida e vida em abundância, como o irmão já falou neste lugar. É esse Deus que traz vida em abundância, que traz vida completa, que transforma aquilo que estava quebrado em algo novo, que restaura todas as coisas, e Ele tem poder para fazer isso na tua vida hoje, se você quiser, em nome do Senhor Jesus. Eu creio nesse Deus que faz sinais e maravilhas e faz algo que o homem não pode fazer. Eu disse que o rei Uzias ocupava um espaço tão grande na história de Isaías, que ele não conseguia enxergar o Deus soberano. E nós muitas vezes colocamos algumas coisas que ocupam lugar no nosso coração. Quem sabe o nosso trabalho, quem sabe uma pessoa, e quem sabe são coisas ruins e destrutivas. Quantas pessoas entopem o seu coração com tristezas, com amarguras, com ressentimentos, com falta de perdão, com mágoas. Sabe que a palavra mágoa, ela tem a raiz da palavra água. É uma água ruim que corre dentro de nós, e ela começa a incendiar o nosso coração, e ela cria raízes. Por isso o bíblico diz: não deixe crescer a raiz de amargura no teu coração. E quantas pessoas, por aquilo que elas tiveram, de erros, de decepções com pessoas, ou com circunstâncias, elas permitiram que essa tristeza arrebatasse o seu coração, e elas caminham hoje em tristeza, não tem alegria, não tem prazer. O diabo roubou tudo. O ladrão de alegria chegou e tirou o melhor, tirou a vivacidade, tirou a alegria dos olhos, tirou o brilho, e as pessoas apenas caminham, apenas rastejam, porque elas não conseguem tirar aquilo que ocupa o lugar de Deus. Eu falava com uma jovem hoje, durante a tarde. Ela tem uma crise familiar muito grande, uma falta de perdão muito grande da família. E eu disse assim: olha, você precisa tomar uma decisão. Você sabe qual é o caminho. Você sabe que é preciso reconciliar e acertar isso. E ela disse: eu sei, mas eu não consigo. Eu não consigo perdoar. Eu não consigo esquecer o que ele fez para mim, o que ela fez para mim. Então eu sei o que eu tenho que fazer, mas eu ainda não consigo. Eu disse: então dê um passo de fé. Quem disse que você precisa fazer aquilo dessa forma? Você precisa apenas dar um passo. Vá nessa direção, se conserte, resolva isso. Não deixe o tempo passar, não deixe virar mais um dia, não deixe passar mais uma semana. Dê um passo de fé. E ela disse: eu vou pensar, porque o seu coração está tão cheio de amargura, tão cheio de tristeza, tão cheio de falta de perdão, que ela não consegue dar um passo. E quantos ficam assim, aprisionados, amargurados, destruídos, fracassados, querendo fazer algo, obter algo de Deus, e o melhor de Deus só virá em nossa vida quando nós entregarmos tudo o que temos, tudo o que somos, porque aí sim Deus pode agir em nosso coração, porque existe um princípio de autoridade que foi perdido lá atrás, no jardim do Éden, quando Adão e Eva entregaram a autoridade que foi dada a eles, para que o diabo agisse na vida de toda a humanidade. É interessante pensar sobre isso, que essa entrega feita lá atrás, ela tem reflexo até hoje na nossa vida.
Até hoje nós sofremos esse peso. E se não for o sangue de Jesus que nos purifica de todo o pecado, não há esperança para mim, nem esperança para você. Mas quando somos lavados e remidos no sangue do Cordeiro, então a vitória na nossa vida, então a alegria chega, então a graça chega, e ela quer chegar no teu coração hoje, em nome do Senhor Jesus. Para isso, é preciso que eu e você abramos o nosso coração e deixemos que a luz, que a glória do Espírito Santo de Deus preencha cada espaço, cada centímetro, cada milímetro da nossa alma, e assim a nossa vida será transformada. Você crê nisso? Amém. Graças a Deus. Eu estava pensando sobre essa ideia de impedimentos, e a história bíblica nos mostra que o povo de Israel tinha um impedimento. Quando eles iam para o templo, havia uma coisa que os separava, havia uma coluna, havia uma barreira, havia um impedimento. O sacerdote entrava no templo uma vez por ano, entrava no Santo dos Santos, para oferecer um sacrifício pelo povo, um sacrifício pelo pecado do povo, e só o sumo sacerdote podia fazê-lo. Os outros entravam até um certo lugar, mas adentrar aquele Santo dos Santos era tarefa apenas do sacerdote. Uma vez por ano, ele tinha que ir lá e oferecer um sacrifício para Deus, em prol dos pecados que o povo havia cometido, porque havia um véu que separava. Era um véu feito de linho torcido, um linho muito duro, um tecido muito grosso, um tecido espesso, que não permitia que mão humana pudesse quebrar, pudesse romper. E esse véu permaneceu até o advento do Messias. O povo tinha sempre essa barreira, havia um bloqueio, havia algo que os separava, havia algo que impedia que o ser humano, que o homem, que a mulher pudesse se achegar a Deus na sua totalidade. E a história caminha, até que no dia que chegou Jesus, veio a esta terra, o Messias chegou, cresceu, viveu em Nazaré, até que ele chegou, caminhou pela via dolorosa e chegou até a cruz do Calvário. E o texto fala que então ele está agora vivendo o seu dia mais difícil, sua hora mais cruel. Ele que sempre caminhou com Deus, sempre conviveu com o seu Pai, sempre esteve próximo de Deus Pai, agora está sendo separado deste Deus, e ele começa a se angustiar, seu coração começa a ficar angustiado. Sabe por quê? Quando alguma pessoa estranha faz algo para você, você fica triste. Quando ela te diz uma coisa ruim e ela vai embora, você fica triste. Quando um parente seu, alguém que você ama, te decepciona, a dor é muito maior. Quando um esposo fala para a esposa: olha, eu vou embora, não quero mais te ver, não quero mais ficar com você, a dor é insuportável. Quando a esposa fala isso para o marido: olha, não quero mais te ver, não quero mais caminhar com você, a dor é muito forte. Porque quanto maior o grau de intimidade, maior a dor que nós sentimos. Isso é natural, o ser humano caminha assim. Então imagine agora, Jesus Cristo, o Messias, o Santo de Israel, sem pecado algum, está agora sendo separado do seu Pai. E ele começa a clamar, ele começa a dizer: Pai, por que me desamparaste? Porque o Senhor se isolou de mim? Porque o Senhor me deixou sozinho? Porque ele estava agora bebendo um cálice, que era um cálice de veneno, veneno do meu pecado, do teu pecado. Então Deus não podia compartilhar a sua presença com ele, e ele começa agora a se isolar. Imagine Deus virando as costas para o Messias, para o seu Filho amado, para aquele que era a razão da nossa sorte. E ele começa então a se distanciar, e Jesus começa a clamar: Pai, por que me desamparaste? Mas a oração não para aí, até que chega o instante que ele diz assim: Pai, a Ti entrego o meu espírito. E o texto fala que quando Cristo morreu, quando ele expirou o seu último suspiro, o texto diz que o véu se rasgou no templo de alto a baixo, e foi aberto um novo e vivo caminho, diz o texto de Hebreus, para que hoje tenhamos acesso à sala do trono. O caminho foi aberto, a porta foi escancarada, e hoje eu e você podemos nos achegar, achar ajuda oportuna, para que Deus possa abençoar a nossa vida. O texto não diz que foi aberto, foi rasgado de baixo para cima, porque eu e você não podemos fazer isso. Por melhor que eu seja, por melhor que você seja, nós não podemos fazer isso. Por isso, teve que ser feito de cima para baixo. Ele foi rompido de cima para baixo. Ele foi destruído para que nós tivéssemos a oportunidade e o privilégio de hoje nos aproximarmos de Deus, de adentrarmos o Santo dos Santos e obtermos ajuda em tempo oportuno. Quem sabe hoje é o tempo de ajuda que você precisa. Quem sabe essa noite Deus quer tratar com você. Quem sabe essa noite Deus quer curar a sua vida. Quem sabe Ele quer curar a sua alma hoje. Quem sabe Ele quer transformar o valor que há dentro de você. Quem sabe Ele quer reavivar aquilo que já perdeu o brilho, aquilo que está, quem sabe, hoje abalado. Quem sabe a tua fé hoje que tem que ser reavaliada, reestruturada. E só Ele pode fazer essa transformação. As boas obras não fazem, a religiosidade não faz, a religião não faz,
por melhor que nós sejamos, nós não podemos fazer, mas Ele pode fazer todas as coisas. Eu posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Hoje é a oportunidade que nós temos de nos achegarmos diante do Senhor e permitirmos que Ele possa fazer algo na nossa história. A barreira foi tirada, aquilo que nos impedia foi tirado. E eu quero te perguntar nessa noite: há algo no teu coração hoje que tem que ser tirado? Há alguma coisa que está te pedindo ainda? Há alguma coisa que é barreira no teu coração ainda? Alguma coisa que te impede de enxergar e de contemplar a totalidade da glória de Deus? Entregue hoje para Ele, entregue para o Senhor, entregue para que Ele possa transformar a tua realidade, e Ele o fará, se você permitir. Eu sempre gosto de afirmar que Deus é um Deus exclusivo. Deus tem algo que Deus não tem uma coisa que eu e você temos. Tem uma coisa que Deus não tem. Sabe o que Deus não tem? Deus não tem a chave e a senha do nosso coração. Deus tem todas as coisas, Deus tem tudo, Deus possui tudo, mas a chave do nosso coração é nossa. Ele não arromba a nossa porta do coração, Ele não invade o nosso espaço. Ele é um Deus que respeita a nossa decisão, Ele respeita aquilo que nós temos, respeita o nosso livre-arbítrio. A senha do nosso coração, só eu e você temos, só nós podemos abrir, só nós podemos permitir que Ele entre. Por isso Ele diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, então eu entrarei e cearei com ele. Por isso a decisão é minha, a decisão é tua. Você pode ir embora hoje e falar assim: olha, isso não é para mim, essa palavra não é para mim, o que foi falado não é para o meu coração. Ou você pode dizer assim: olha Deus, eu entendo que essa palavra é para o meu coração, é para que eu possa ser abençoado, é para que a minha vida seja transformada, é para que eu tenha uma oportunidade de fazer diferente. Porque tem coisas em nossa vida, em nossa história, que elas perdem o brilho com o tempo. Sabe, queridos, tem um objeto de ouro, uma aliança, por exemplo, e com o passar do tempo, ela começa a perder o seu brilho, ela começa a perder aquilo que tem de melhor, ela perde o brilho, ela fica suja. Os casais que usam aliança de ouro sabem disso. E chega um instante que você tem que dar um polimento nela, ela fica embaçada. Então você vai lá, pega um produto, pega um paninho, e você passa na aliança. E quando você passa sobre ela, aquela aliança retoma o seu brilho, ela começa a brilhar novamente, ela começa a reluzir novamente. Ela não perdeu o seu valor, apenas perdeu o brilho, apenas está sujo. E quantas pessoas agem assim com o seu coração? O seu coração perdeu o brilho, a sua vida espiritual perdeu o brilho. E hoje é a noite em que Deus quer restaurar o brilho da tua vida, restaurar o brilho do teu coração, o brilho da tua sorte, o brilho da tua esperança. Mas Ele depende que você tome a decisão, que você abra a porta do seu coração, para que Ele possa fazer algo novo, algo grandioso. O teu pecado não pode te separar de Deus, porque do pecado já tem solução. Cristo Jesus, sangue de Jesus, Ele pode restaurar a tua vida. Para isso, você precisa apenas crer e declarar com o teu coração. A Bíblia diz: com a boca se confessa e com o coração se crê. E se você crer e se você confessar, Deus é poderoso para mudar a sua sorte, em nome de Jesus. Eu queria concluir minha fala nessa noite, dizendo para você que a história de Isaías tem a ver com a minha história, e talvez tenha a ver com a tua história também. Porque ele começa e ele termina o texto dizendo assim: olha, no final daquela visão, quando ele fala dos serafins, ele fala assim: olha, eu vou perecer, eu vou morrer, porque eu sou pecador, e os meus olhos viram o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Ele começa a ficar angustiado, até que ele percebe que um dos serafins voa na sua direção. Ele vai naquele altar, tira uma brasa, vem e toca os seus lábios, e ele ouve aquela voz que diz assim: olha, a tua iniquidade foi tirada, o teu pecado foi perdoado. Assim como ele fez com Isaías, ele pode fazer com a minha vida e com a tua vida nessa noite. Ele pode arrancar a nossa iniquidade, ele pode tirar o nosso impedimento, ele pode nos preparar a oportunidade para termos a maior experiência com os céus que você imagina, a maior vitória da tua história, a maior vitória para a tua família. Quem sabe você será o portador da bênção para a tua casa. Quem sabe através das tuas mãos tua família virá para o Evangelho. Quem sabe lá na tua família, nos teus vizinhos, quem sabe no teu trabalho, Deus vai resgatar pessoas, porque Ele conta comigo e conta com você. O texto termina dizendo, Deus perguntando: e agora, Isaías, quem há de ir por nós? Quem vai propagar o Evangelho? Quem vai contar às nações e às pessoas o que foi feito com você? E ele diz: Senhor, envia-me a mim.
Que nessa noite você possa se colocar nessa posição e dizer: Deus, envia-me a mim, sarado, curado, restaurado, com o coração inteiro, com o coração entregue. Mas para isso, nada pode impedir que os seus olhos contemplem a visão do Todo-Poderoso. Baixe sua cabeça por um instante, feche seus olhos.